noção, assim, do que era, mas era uma doença horrorosa, que abria ferida na pele, aí cicatrizava com retração e tudo. E a perna esquerda dela tinha sido pior, assim, então ela não conseguia esticar mais o joelho. Por isso que ela andava ajoelhada. Aí ela andava com uma almofadinha aqui. O pior também era uma ferida que tinha aberto no rosto dela, porque aí cicatrizou e puxou o olho para baixo. Então ela não conseguia fechar o olho nem para dormir, nada. Então, aí os médicos orientaram mais o problema do olho dela, que acho que ela ia ter que fazer uma operação, alguma coisa assim. Mas o mais estranho é que ela agradecia a Deus, sabe, dele ter curado a doença dela. Ela falava que Deus era muito bom, que ela ainda tinha muita coisa para fazer, sabe? Então isso que era estranho, assim, de você falar pra ela. Ela contava uma história super sofrida e, agradecia a Deus, sabe, o tempo inteiro, assim. O que você consegue tirar de lição disso? Lição é que a gente reclama muito, né? Do nada, assim. A gente tem pequenos problemas e acha que o mundo acabou. De repente você olha isso e fala, eu aguentaria isso, sabe? Eu acho que não. Eu me surpreendi, porque eu nunca tinha também passado por aquela situação, que era uma paciente que ela tinha uma supertensão, assim, e a gente levou ela para terapia justamente para tentar dar uma... Eu fui fazer uma massagem, assim, relaxante, para ver se ela conseguia relaxar, que ela tinha também dor de cabeça por causa disso. Então, na hora que eu fui manipular ela, que eu fui fazer a massagem, ela começou a chorar, aí eu fiquei, assim, super sem jeito, aí eu tentei conversar com ela e tal. Isso é uma coisa que às vezes acontece, o paciente muito tenso, ele fica acumulando aquela tensão toda e na hora que você vai manipular tal, a pessoa libera tudo na hora. A gente pegou um caso lá na Físio, de um menininho de 9 anos, na verdade ele tinha 11, ele tinha sofrido um acidente aos 9, que ele caiu de uma árvore, e ele sofreu uma amputação transfemoral, e aí a gente começou a avaliar ele e tal, e a gente viu que ele era uma criança muito deprimida, assim, e a mãe que estava com ele também. Então a gente começou a ver mais, assim, a postura, a gente adaptou a muleta dele e tal. E aí a gente falou com o assistente social e que levaram o menino para ver o caso da muleta, né? Para ele ganhar uma muleta nova. E aí a gente começou a conversar com a mãe e falar para ela que apesar da amputação dele, que ele era uma pessoa praticamente normal, que ele exercia todas as funções dele, ele jogava futebol e que ele não era pior do que ninguém. E a gente queria que ela passasse essa ideia para ele, assim. E a gente conversando com ela, a gente foi percebendo que o menino para ela era um peso, assim, que ele era pelo fato dele ser não produtivo, né? Que ele ia ser mais uma boca para alimentar e por isso assim ele era um peso que ela não queria carregar. Então acho que assim, o que a gente percebeu que o problema nem era mais muito da fisioterapia, assim, era mais da mãe mesmo, que ficava falando pro menino o tempo todo que ele era uma pessoa aleijada, que ele não tinha sentido na vida. Então assim, eu acho que o importante, a lição que eu tirei disso é que a gente precisa estar sempre assim, usando uma equipe, assim, nesse caso acho que seria muito importante usar a psicologia, por exemplo. E foi o que a gente fez, a gente encaminhou a mãe e o filho para o psicólogo, assim. Nós treinamos também alguma coisa sobre medicina social, sobre epidemiologia. Nós trazemos gente que, de alguma maneira, teve uma experiência forte, uma influência forte em trabalhos sociais. Então tem uma série de palestras com participação grande dos alunos. E no final eles são submetidos a um teste, escritos sobre as doenças que nós consideramos prevalentes, para ver se eles têm um conhecimento mínimo. E as pessoas aprovadas nesse teste, elas em princípio estariam qualificadas para as expedições. Às vezes é muito difícil a gente fazer expedições muito grandes. Essa, por exemplo, foram aprovados 81 alunos, de 121 inscritos. Alguns não é que eles não tenham passado no teste, mas eles acabam desistindo no meio do treinamento. E é muito difícil você fazer uma expedição levando 80 estudantes.
Mas nós conseguimos. Na verdade, essa bandeira vieram 77 estudantes. E nos questionários que a gente fazia, uma das perguntas era qual que é a renda mensal, né, anual. Aí as pessoas falavam um salário, 200 reais, vai. E era para sustentar uma família de 8 pessoas, né? Eu acho interessante ser uma comunidade carente, né? Porque a gente fica direto no HC, no Hospital das Clínicas, né? Que é um hospital terciário do SUS, mas é um hospital com alta tecnologia e a gente acaba mexendo sempre em pacientes, assim, casos super complexos, acabam indo para lá e tudo. E aí é interessante vir para cá também fazer esse atendimento básico, assim, de casos que não caem. As hipertensões que vão parar no HC são hipertensões já super complicadas, que não respondem a tratamento, então, e aqui você está mexendo com coisas mais do dia a dia, assim, mais coisas que quando você estiver formado, vão ser esses os pacientes, esse tipo de paciente que você vai encontrar, né? O mais importante do nosso trabalho, mais do que essa intervenção médica, de consultar o paciente, de fazer uma coisa pontual, de medicar ele por 60 dias no máximo, são as orientações que a gente passa, porque as pessoas vêm nos procurando com problemas que seriam muito facilmente evitáveis, com a mudança de hábito, mudança simples. Por exemplo, eles têm o hábito de comer muita carne com farinha aqui, entendeu? E chegam mulheres, chegam os homens com 30 anos, novos, assim, 35, com uma pressão altíssima e totalmente despreocupados, vamos dizer, porque eles não sabem que a pressão alta é uma coisa que não se sente, né? Eles acham que só quando turva a vista e dá dor de cabeça eles vão estar com a pressão alta. E só aí toma remédio. É uma coisa que uma orientação faz diferença. As pessoas saíam assustadíssimas, assim, chegavam com pressão alta, sem sintoma nenhum, para fazer um Papa Nicolau. A mulher chega. Aí você fala para ela que ela está com uma pressão altíssima e está entrando em insuficiência cardíaca e pode morrer. E, tipo, se ela não se tratasse, não tivesse vindo para o médico em horas ou dias, ela poderia ter complicações graves. O garotinho de 11 meses, ele estava totalmente desnutrido, e a queixa da mãe é que o menino estava com umas manchas na pele. E o menino tinha 11 meses, não ficava nem sentado direito, estava totalmente apático, amoadinho. E a mãe, a gente não sei, a gente conversava com a mãe, mas a mãe desconversava, ela olhava para o lado. E a gente viu que, na verdade, não é uma coisa nem da falha na assistência à saúde do local, porque as agentes de saúde conhecem ela. Falaram que tem, inclusive, programa que leva leite para a população. O problema é mesmo, não sei, cultural, é de educação, é da mãe, da avó. Ela não tem condições, não sei, não tem condições, eu não tenho noção que se ela não fizer nada, aquela criança vai morrer. Então foi o caso mais sério que eu peguei aqui, que eu discuti com o pediatra que veio, o Dr. João Pedro. E chegou uma hora que assim, acabou o atendimento, acabou a discussão, a gente passou os medicamentos que ela tinha que usar com as crianças, a gente passou uma complementação vitamínica, essas coisas. Só que chegou, eu fui conversar com as agentes, falou, olha, por favor, eu decorei o endereço dela, eu passei o endereço dela para as agentes, falei, ó, por favor, vai ver se ela está dando a medicação, vê se ela está reidratando essa criança, porque se não fizer nada ela vai morrer. Eu estava no otorrino ajudando o Dr. Ronaldo aquele dia e chegou uma garotinha que ela tinha sofrido na infância uma desnutrição de um tipo coxocó, chama coxocó, uma desnutrição proteica e ela estava com um déficit auditivo, ela estava perdendo a audição por causa dessa desnutrição que ela teve na infância. E estava gerando vários tipos de problema. Ela estava atrasada na escola, estava atrasada em relação às outras amiguinhas, dificuldade de conversar, dificuldade de entender. E um aparelho que custa R$2.000, sei lá quanto custa, mas o que a gente poderia pagar, né? Que a gente, se recebesse um cliente no particular, no consultório, indicaria, essa pessoa resolveria o problema, resolveria mais cedo até do que essa menina. E é uma menina que está aí ficando surda e tem pouco a ser feito se não fosse uma ajuda vinda de fora. A gente está trabalhando no ambulatório de saúde mental, aqui de Serra dos Aimorés, onde são acompanhados pacientes com transtornos psiquiátricos. Aqui nós temos um psicólogo,
nós temos um auxiliar de enfermagem e um médico generalista, que são os profissionais que acompanham esses pacientes. A nossa ideia é fazer um treinamento com essa equipe de modo a capacitar esses profissionais a trabalhar de um jeito mais adequado com esses pacientes. A ideia da gente ter um médico generalista trabalhando com esses pacientes, enfim, é a ideia mais adequada para cidades com as características aqui de Serra dos Aimorés. Cidades pequenas onde a gente com certeza não vai poder contar com médicos especializados. A gente tem vindo aqui diariamente com os alunos, a gente faz uma entrevista com esses pacientes e a gente tenta organizar o tratamento a partir da realização do diagnóstico dessas pessoas. Bom, acho que assim, o que mais me marcou mesmo foi o caso de uma paciente com quem eu conversei quando eu estava atendendo no CAPS, que a gente atendia com o Dr. Quirino da psiquiatria, que ela chegou com um quadro importante de depressão e contou uma história de sofrimento assim durante a vida toda. E ela tinha um ideal suicida, ela já tinha até encomendado uma arma que ia chegar na segunda-feira, né, essa segunda-feira passada, e ela estava pensando em se matar. Que ela falou assim, não tinha mais jeito a vida dela, ela ia matar a companheira dela, porque ela era homossexual, e depois ia se matar. E daí, assim, no primeiro dia eu conversei bastante com ela, expliquei, assim, um pouquinho do problema que ela tinha, porque ela tinha um quadro importante de depressão, e que todo aquele tumulto na vida dela estava muito relacionado com a doença. A gente marcou um retorno para o dia seguinte, conversei de novo com ela, ela falou que não tinha conseguido dormir, teve uns certos problemas, assim, e ela falou que sempre apanhava dessa pessoa, dessa companheira dela, né? E no dia seguinte, na consulta do dia seguinte, ela chegou e falou assim, ó, ontem, a hora que eu cheguei em casa, eu dei um couro na mulher, porque eu me senti encorajada por ter batido um papo com você, assim, pelas coisas que a gente conversou no dia anterior. E eu marquei uma visita na casa dela, não médica, assim, mais para bater um papo, eu queria conhecer o pessoal da região e fui lá bater um papo. E eu vi que o sofrimento dela, assim, estava muito mais relacionado ao problema, à depressão dela, é uma pessoa doente, assim, ela tem um problema de saúde, do que a condição de vida mesmo. Então, assim, todos os problemas dela eram aumentados pelo quadro psiquiátrico dela. E eu percebi que quando eu fui conversar na casa dela, ela tinha até uma certa harmonia familiar, todos os filhos eram bem encaminhados, todos educados, batiam um papo com quase todos os filhos dela. Daí o Dr. Quirino viu ela mais um dia, porque tem mais experiência para lidar com essas coisas. E daí o dia que ele conversou, assim, que ele fez a consulta mesmo, só ele e ela, ele falou que ela já estava com outras ideias, já estava se sentindo um pouco melhor, dormindo melhor. E ela cancelou a encomenda da arma. Eu estava na triagem, aí chegou uma senhora de 55 anos, que achando que estava grávida, ela falou assim, acho que eu estou grávida. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, estou sem menstruar, faz 9 meses. Aí eu comecei a explicar para a senhora que ela não devia estar grávida, ela nunca tinha ficado grávida na vida, né? Não tinha nenhum filho. Que existia uma coisa, que era o climatério, tinha a menopausa, que a mulher naturalmente para de menstruar quando ela fica mais velha. Encaminhei ela para a ginecologia com uma observação ainda, falei assim, esclarecer a respeito do climatério, dos sintomas do climatério. E fui, né, para a triagem. Aí foi para o atendimento. Aí eu saí, acabou a triagem, eu passei lá para dentro, passei lá para a área do atendimento, a Cris me chamou e falou assim, vem cá comigo ver uma coisa. Daí eu entrei na sala de atendimento e estava aquela senhora que eu tinha passado na triagem, ela falou assim, não, vem ver. Aí a gente foi, ela falou assim, eu estava entrevistando, ainda comecei a explicar, falei com ela, que nem você pediu. A hora que eu fui fazer o exame físico, não tava estranho, tipo, a gente não estava conseguindo colocar o espéculo, né, que é um objeto que a gente usa para fazer exame ginecológico, né? Aí ela falou assim, aí eu fui examinar e aí ela tá grávida, tipo, acho que ela tá grávida, vamos lá chamar o ATA, né? Daí a gente chamou o professor, ele entrou com a gente, era uma senhora de 55 anos, grávida pela primeira vez, assim, tava grávida acho que de uns 6 meses já tava até com um pouco de leite, foi bem, tipo, ficou todo mundo impressionado, assim, e a senhora ficou toda emocionada, que ela nunca tinha ficado grávida e tudo mais.